E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Descomputando e vamos dar sequência aqui às videoaulas. Nesta videoaula eu vou apresentar para vocês um pouquinho de matrizes. Matrizes é um conceito ali logo posterior ao assunto de vetores, tá? Que eu abordei na aula anterior. Quando eu instancio um vetor de 3 posições, isso me cria uma linha, né? Então, o que acontece? Aquele númerozinho que eu coloco na frente do nome do vetor, entre colchetes, isso define a quantidade de caixinhas que vai ter numa dada linha, né? Porque ele é unidimensional, só vou ter uma linha. Matrizes, no caso que a gente vai trabalhar aqui duas dimensões, eu vou falar assim, ó, quero definir uma matriz que vai chamar o quê? Vou chamar aqui nome da matriz, eu vou dar um nome para ela que vai se chamar, por exemplo, MA. Essa matriz vai poder ter 3 linhas, certo? E cada linha pode suportar até, por exemplo, 5 espaços. Tá? Lembre-se que essa matriz tem que ter um tipo, supondo que essa matriz trabalhe com números inteiros, ok? Então, eu vou ter que ter aqui um tipo dessa matriz. Então, a minha matriz MA é do tipo inteiro, pode suportar até 3 linhas e 5 casinhas por linha. O que vai acontecer? Na sua memória do computador, ele vai lá definir 3 linhas e 5 espacinhos na memória do seu computador. Ele vai criar uma tabela lá dentro, certo? Então, essa tabela como um todo, quem que ela chama? MA. Quantas linhas ela tem? 3. Cada linha suporta até quantos números inteiros, porque eu estou definindo esse tipo como inteiro? 5 casinhas. Então, aqui dentro eu posso ter, por exemplo, nessa casa aqui 00, um número 2. Na casa 01, um número 3. Na casa 02, um número 45 e assim por diante. Então note que eu estou falando aqui, na linha 0, na coluna 13 eu posso ter um número, na linha 1, na coluna tal eu posso ter outro número. Isso aqui é basicamente um jogo de xadrez, né? Se eu tenho 3 linhas, e lembre-se que os índices dos vetores são acessados através, se em 0 vai até o tamanho menos 1, se eu possuo 3 linhas, a linha 0 é acessada pelo índice 0, a linha 2 pelo índice 1 e a linha 3 pelo índice 2. A coluna pelo índice 0, 1, 2, 3 e 4. É sempre assim que eu vou conseguir referenciar as minhas colunas e as minhas linhas, tá? Porém, qual que é o nome da minha matriz? MA, certo? Como que eu resgato, por exemplo, esse número 5 que eu estou aqui, ó? Como que eu resgato esse carinha? Qual linha que ele está? Linha 1. Qual coluna que ele está? Coluna 1. Então, se eu quiser resgatar esse cara, como eu acesso ele? MA, que linha que ele está? 1. Que coluna que ele está? 1. Isso aqui resgata este número 5, certo? Mas e se eu quiser resgatar, por exemplo, o número 26? Que linha que ele está? Da minha matriz MA? 1. Que índice que ele está na minha coluna? 3. E assim por diante, galera. Então assim, eu estou resgatando os números que estão contidos aqui dentro dessa matriz. Da mesma forma que eu resgato esses números, eu posso inserir números nessas posições específicas. Supondo que eu quero inserir um número nessa posição aqui, ó, nessa posiçãozinha aqui em azul. Que linha que essa posição tá? Linha 2. Então, quem é? Minha MA na linha 2. Qual a posição da coluna que eu tô? Coluna 13. Então, na coluna 3 vai me receber um número, por exemplo, 40. Então, ele vai lá nessa posiçãozinha e guarda um número 40, certo? Perceba que isso é um jogo de xadrez que você consegue definir quem são linhas, quem são colunas. Neste caso, para números inteiros. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Quando a gente está trabalhando com matrizes de caracteres, ou seja, que vai guardar, por exemplo, 3 palavras. Palavras é do tipo char, que podem caber até 3 palavras, ou seja, cada palavra vai estar em uma linha e cada linha pode ter até 10 letras, né? Porque eu estou trabalhando com palavras. Então, o que ele vai fazer lá? Ele vai armazenar, vai criar para nós na memória 3 linhas com 10 espacinhos e cada espacinho pode ter até uma letra. Lembra que vetores de caracteres, de palavras, ele tem um comportamento um pouquinho diferente de vetores numéricos que está aqui em cima. Então, cada linha pode ter uma palavra de até 10 letras. Que aqui eu vou ter uma palavra que vai chamar bonito, aqui arara, aqui casa, beleza?
Ah, mas e os outros espaços reservados? Lembre-se que vetores de caracteres, o próprio computador define um 0 aqui para identificar essa palavra só tem essa quantidade exata de letras. Como que eu acesso essa palavra aqui? Quem que ela é? Minha primeira linha. Então, a linha é 0. Como eu acesso a segunda palavra? Linha 1 e linha 2. Aqui são os índices para acessar uma palavra direto. E aqui eu posso acessar letras de formas individuais, tá? Se eu quiser, por exemplo, acessar da minha palavra 1 a primeira letra, quem que é? Esse Azinho aqui. Aonde ele está? Na minha primeira coluna, referenciada por quem? Índice 0. E na minha segunda linha, referenciada por quem? Índice 1. Então, se eu fizer aqui, como é o nome da minha matriz? Palavras. Quem que eu quero acessar? A minha linha segunda na minha primeira coluna. Isso vai me retornar o número A, ok? Ah, mas e se eu quero, por exemplo, pegar o E ou I aqui, ó, da minha primeira palavra? Ela está na minha primeira linha, em qual coluna? 0, 1, 2, 3. Então, ele vai vir aqui e vai resgatar esse carinha para mim. Então, I está onde? Em palavras, na minha primeira linha, na minha terceira coluna. Isso vai me retornar essa letra de forma individual. Aí você pode me perguntar, mas é uma palavra, como é que eu resgato essa palavra inteira? Eu não preciso especificar a coluna, concorda? Eu só preciso especificar qual linha que ela vai estar. Então, como que eu resgato a palavra casa? Simples, palavras, em qual posição? 2, porque ela está na minha última linha. Isso vai me retornar a palavra casa. Ah, mas e se eu quero inserir uma palavra na minha segunda linha? Simples. O que eu faço? Eu vou mostrar na programação, claro, né? Para você inserir dados, você tem que usar o CIN. Mas aqui, vamos abstrair essa ideia. O que eu tenho que fazer? Como é que chama a minha matriz? Palavras. Em qual posição? Na minha segunda linha. Quem que ela tem que receber? Sei lá, a palavra sexta. Isso aqui vai me fornecer a possibilidade de inserir a palavra sexta na minha segunda linha. Aí o computador automaticamente vai definir isso aqui para você, ó, algo desse tipo aqui, certo? E ele já vai inserir o 0 aqui para falar, ó, sexta vai até a posição 3, não tem mais ninguém depois de sexta, certo? Vamos para a programação que é mais rápido para a gente não ficar falando tanto. Lembre-se, toda matriz é uma variável, essa variável tem um tipo. Eu vou trabalhar primeiro aqui com tipo inteiro, ou pode ser float aí para ter vírgula, tá? Então eu vou trabalhar com float, por exemplo. Essa matriz vai chamar numérica, porque é uma matriz numérica, certo? Posso ter até duas linhas de números, tá? E cada linha pode conter até 5 números lá dentro, beleza? Ah, como é que eu insiro um número, por exemplo, na minha primeira posição dessa matriz? Lembre-se que a matriz aqui é um tabuleiro e quem que é a minha primeira posição? Lá da sua matemática, o acesso da matriz é 0, 0, lembra? Índice e coluna 0, 0. Então, inserindo na primeira posição. Posso dar um CIN, porque eu quero ler do teclado, na posição 0 e na posição 0. Ah, mas eu quero ler lá na última posição. Lembra que o índice vai até tamanho menos 1, certo? Então, quem que referencia a minha última posição da matriz? Ou seja, esse carinha aqui, ó. Na primeira linha, lá no índice 4, certo? Se eu quiser recuperar esses caras, minha matriz, índice 0, 0, Cout numérica, índice 1, lá na minha posição 4. Só vou dar um Cout aqui para pular uma linha e aqui também para pular uma linha. Vamos executar esse carinha. Ele está no meu CIN esperando eu inserir aí um número na primeira posição dessa matriz, um número 5. Dei um Enter, ele está esperando eu inserir na última posição da matriz, número 12. Olha lá, ele vai lá e resgata esses números e devolve na tela para você. Lembre-se, matrizes ou vetores, eu estou sempre repetindo alguma coisa. Essa coisa quem que é? O nome dessa matriz e eu só estou variando os índices. Ou seja, eu posso trabalhar com o comando for. Então vamos lá preencher uma matriz numérica através do comando for. Eu preciso variar índices de linhas e índices de colunas, como a gente está vendo aqui, certo? Ah, eu quero inserir nessa posição aqui. Eu preciso variar para o índice 0 na coluna 1.
preenchendo uma matriz numérica. Eu vou criar um primeiro for, esse for vai referenciar quem? Sempre as minhas linhas, tá? Então eu sempre começo do zero e a quantidade de linhas que eu tenho e vou variando de 1 em 1 porque o índice é inteiro de 1 em 1. Porém, para cada linha eu tenho uma dada quantidade de colunas. Então dentro desse for eu vou ter mais um for que eu vou chamar aqui de J. Esse J vai representar quem? As colunas. Então quantas colunas eu tenho? Até 5 colunas. E vou de J++. Agora sim eu vou preencher a minha coluna com dados informados do teclado. Como é que chama a minha matriz? Numérica. Quem que referencia a minha linha? Meu I. Quem que referencia a minha coluna? Meu J. E vou dar um ponto e vírgula. Ah, mas agora uma vez que eu preenchi, eu quero exibir os números preenchidos na tela. Simples. Vou dar um Ctrl C aqui, exibindo a matriz na tela. Preciso variar meu I para representar cada linha, preciso variar meu J para representar cada coluna. Agora eu não quero mais ler, eu quero exibir os números na tela. Eu vou fazer uma firula aqui, ó. Eu estou numa única linha I e para cada I, o meu J está variando de 0 a 5. Essas são as colunas da minha linha 0, são as colunas da minha linha 1. Eu vou só espaçar aqui cada número da mesma coluna, só para não ficar coladinho. Uma vez que eu terminei as colunas do meu índice I, ou igual a 0, por exemplo, eu vou para o meu próximo. Então eu vou pular uma linha fora do meu for interno aqui, tá? Fora desse for, porque eu estou indo para a minha segunda linha. Vou pular uma linha. Vou executar esse carinha. Ele está esperando aqui. Vou preencher essa matriz. Ó que massa. Preenchi minha matriz. Quem que é meu primeiro carinha? 1. Veio aqui, colocou 1. Quem que é meu segundo carinha? 2. Ele veio nessa posição aqui e colocou 2. Perceba? Sempre na linha 0, variando o meu I. Sempre na coluna J, variando o meu J. Então, a primeira linha é a linha 0. Para cada linha 0 eu tenho J igual a 0, J igual a 1, J igual a 2, 3 e 4. Preenchi a minha coluna e resgatei a minha coluna. Beleza? Isso é para matrizes numéricas, mas eu posso também trabalhar com matrizes de palavras. Palavra char. Então eu vou ter aqui uma matriz chamada palavras. Eu posso guardar até 4 palavras. Cada palavra pode conter até 10 caracteres, certo? Lembre-se que palavras diferenciam um pouquinho de matrizes numéricas. Quando eu quero acessar ou inserir uma palavra em uma única linha, eu preciso referenciar apenas a linha que eu quero inserir, tá? Então, para isso, supondo que eu quero inserir uma palavra na minha primeira linha da minha matriz palavras, ou seja, CIN palavras na primeira linha. Quero exibir o que está lá nessa primeira linha, índice 0. Ah, quero inserir uma palavra na minha terceira linha. Então, palavras, quem que é a minha terceira linha? Índice 2. E vou exibir essa minha terceira linha. Só vou comentar aqui esse código para não ser executado. Vou executar. Ele criou a matriz palavras e está esperando aqui eu digitar uma palavra. Eu vou digitar uma palavra, olá. Ele já exibiu olá. Ou seja, CIN, Cout. Agora ele está no meu próximo CIN. Vou digitar número. Ele já exibiu número. Então eu estou guardando valores na minha primeira linha e recuperando o valor da minha primeira linha. Guardando valores na minha terceira linha, recuperando valores da minha terceira linha. Só que novamente, meu CIN, meu Cout estão sendo sempre iguais. Isso está repetindo. A única coisa que está variando aqui, ó, são os índices. Uma hora é 0, uma hora é 1, uma hora é 2. Como a gente facilita isso? Com o comando for. Então, como eu populo, como eu preencho uma matriz de caracteres? Com for. For int i igual a 0. Quantas palavras eu posso ter? Até 4. E para cada linha eu acesso um índice inteiro, certo? Vou dar um CIN. Lembre-se que matriz de caractere eu não preciso referenciar a coluna que eu quero guardar, né? Eu não preciso falar assim, guarda na linha 0, na coluna 0 a palavra tal. Não, isso me dá só apenas uma única letra. Mas eu quero sim guardar a palavra como um todo. Então eu preciso referenciar a única linha que eu quero guardar essa palavra, certo? Então eu preciso apenas de um for,
palavras, em qual posição i. E para eu exibir, uma vez que eu tenho preenchido, for int i igual a 0, i menor que 4, i mais, vou exibir na tela aqui as palavras que estão em cada linha e vou pular uma linha para cada exibição. Vamos executar isso aqui. Então, preciso de 4 palavras: olá, tamanho, arara, avião, e ele inseriu em cada linha e depois recuperou cada linha e exibiu na tela. Perceba aqui que o código ficou bem mais elegante. Então é isso, é assim que eu acesso, é assim que eu preencho matrizes tanto numéricas como matrizes de caracteres. Espero que vocês tenham entendido. Se curtiu, deixa seu like, compartilhe e até uma próxima. Falou, valeu!